Muito bom. Eu vou apresentar o professor Roberto Badaró. Na realidade, professor Badaró, vou fazer um resumo do seu currículo, porque senão nós íamos ter que fazer um webinar aqui só para discutir, só para apresentar o currículo do senhor. Mas o professor Roberto Badaró é infectologista, é livre-docente aqui pela nossa Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e é professor titular da Universidade da Bahia em infectologia. Tem vários contatos no exterior, que eu vou resumir. Full professor da Faculdade de Medicina da Universidade de San Diego, na Califórnia. Foi consultor da Organização Mundial de Saúde, pesquisador e professor associado da Universidade de Cornell, em Nova York, e docente da Harvard School of Public Health de Boston, de 1990 a 2004. Professor Roberto, muito obrigado por ter aceito esse convite e por estar representando a Federação Brasileira das Academias de Medicina. Por favor. Vou fazer aqui a... Excelente, doutor. Já pegou? Já está aí? Perfeito. Eu preciso colocar em modo apresentação e pode iniciar a sua aula. Ok. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor Roberto Souzas e ao presidente Rubens Belfort, da Academia Nacional, por essa oportunidade de poder participar. Interrompeu o senhor? O senhor precisa compartilhar a tela principal. Share screen, aí o senhor compartilha a tela do slide. Perfeito. Foi agora? Muito bom. Tá. Então, eu gostaria de agradecer, estou voltando aos agradecimentos, eu achei excelente essa atitude, essa oportunidade que tem a Academia Nacional de seguramente disponibilizar essas aulas, essas informações, duas apresentações excelentes, primorosas, mostrando pessoas que estão dedicadas e envolvidas com a tentativa de encontrar respostas para controlar essa epidemia. Então, eu parabenizo o Esper e a doutora Patrícia também pela excelente revisão, que vai servir, eu espero, como material para outras pessoas divulgarem seus trabalhos. A mim me foi pedido, em 15 minutos, né, porque eu fizesse uma apresentação sobre as estratégias de proteção dos profissionais da área da saúde. Inicialmente, Roberto, por gentileza, dê 2 cliques. Perfeito. Inicialmente, eu gostaria de fazer essa colocação que as principais vítimas dessa pandemia do Covid-19, se assim a gente pode chamar, não são os idosos, são os médicos, enfermeiros, os técnicos, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e auxiliares que trabalham na área da saúde, que em muitos locais onde a pandemia está ocorrendo, arriscam suas vidas como kamikazes, infelizmente, com mínima ou nenhuma proteção. Muitas vezes, fatal, contaminação, em nome de um juramento de salvar vidas, ou mais triste ainda, por necessidade de sobrevivência. Eu vou sacrificar 1 minuto da minha apresentação para pedir um silêncio em homenagem a esses colegas que já se foram.
Quando nós olhamos o que está acontecendo no mundo e os dados do Brasil existem, eu vou mostrar, mas os mais chocantes vêm da grande metrópole, Nova York, onde pelo menos 9.000 pessoas adoeceram e seguramente uma mortalidade importante ocorreu nesses pacientes, diferente do que ocorreu com outras epidemias. E aí a gente pergunta qual a diferença de outras epidemias de doença viral, como o caso da influenza H1N1. Quando você olha aqui, as diferenças, elas, do ponto de vista de número de pessoas, elas não têm grande diferença. Do número de pessoas que adoecem e não precisam de tratamento específico, mas chama atenção a hospitalização. E a primeira consequência é essa que a gente viu e está vendo, os escassos números de leitos de hospitais para atender o número de pessoas que precisam de cuidado. E, obviamente, com muita clareza, a necessidade de terapia intensiva, e que aí nas duas apresentações mostraram que há necessidade não só de tratamento, mas de uma abordagem diagnóstica muito importante e nova para muitos dos médicos, e que, evidentemente, a gente está pagando preço por não ter as respostas concretas. E, óbvio, o número de mortes que é disparadamente diferente. Não fosse isso, seriam duas doenças bastante semelhantes. No Brasil, os dados do dia 14/5 do Ministério da Saúde chamam a atenção que quase 200.000 profissionais da saúde tiveram suspeitas de estar com Covid, 31.790 mortes foram confirmados e ainda mais de 100.000 em investigação, 53.000 foram descartados e aqui estão as classes mais atingidas, os técnicos e auxiliares de enfermagem, 34,2%, enfermeiros, 16,9%, e médicos. Nossa classe é quase o dobro de outros locais. Recepcionistas, pessoas de contato com o doente, em torno de 4,3%, igual a determinados outros locais. Quando nós analisamos os dados publicados dos Estados Unidos, você vai ver que, na verdade, a hospitalização em unidades de terapia intensiva de profissionais da área da saúde é muito alta, em torno de 3.739 pessoas e com uma mortalidade realmente inaceitável. Mais de 4.000 pessoas, 49% acabaram falecendo. O que se pergunta se isso está relacionado ou não com a epidemia. Nesse gráfico aqui ao lado, você vai ver que ela coincide aqui a ocorrência desses casos e de internação em unidade terapia intensiva coincide com a epidemia mesmo dos Estados Unidos. Que houve questionamentos se não seriam por outras causas, mas a causa associada é essa mesmo. Não menos desprezível são aquelas pessoas que fazem trabalhos sociais. Esses são dados estatísticos da Inglaterra, onde é surpreendente. Pessoas que trabalham em ONGs, pessoas que trabalham em casas de saúde, elas estão com o dobro de acometimento do que os profissionais da área da saúde, mostrando, inclusive, uma relação entre homens e mulheres
significativamente maior em homens, 23,4% contra 9% em mulheres, e isso corresponde mesmo a algo relacionado à raça, uma associação com raça, porque é o mesmo que ocorre nos profissionais da área da saúde. As televisões, a mídia, deixa claro e usa isso como forma de propagação e apresentação e divulgação da epidemia, quando se analisa os recursos médicos e que no Brasil inteiro e em muitas partes do mundo, a Itália deu um exemplo desse, de ter que escolher quem ia morrer, da pouca disponibilidade de serviços de saúde para cuidar desses doentes. Esse trabalho do New England Journal of Medicine é muito interessante porque abre um outro aspecto para nós profissionais da área da saúde de ter que decidir quem terá prioridade ou não para ser tratado com não só com hospitalização, mas até para recebimento de drogas. Nós estamos vivendo um problema sério aqui na Bahia. Eu estou dirigindo um hospital de 220 leitos, que é um hospital espanhol, que era um hospital aqui geral e que foi fechado. Nós reabrimos para se dedicar exclusivamente ao cuidado de pacientes com Covid-19. Nós estamos enfrentando uma dificuldade de remédios, heparina, sedativos, e não se encontra como comprar essas medicações. Eu não estou falando das medicações que são experimentais, mas de medicações que são essenciais para manter a vida. Então, e a gente tem que acabar decidindo quem vai receber a medicação. Só esse assunto que aparece, muito bem colocado no New England Journal of Medicine, é motivo de uma conferência única de reflexões bastante criteriosas sobre como nós devemos proceder. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso deveria ser abordado com profissionais eticistas, profissionais sociólogos e outras pessoas que podem analisar melhor. As medidas de proteção e prevenção do profissional da saúde, elas estão muito bem colocadas. Eu analisei de vários países, mas aquela que é disponibilizada pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que está com um lema, proteção 24 horas, proteger as pessoas, 7 dias, e eles trazem, eu não vou passar para não tomar o tempo, mas nesse link aqui vocês podem ver como o profissional da área da saúde deve minimamente se paramentar para cuidar de pacientes portadores de Covid. E você vai ver que ele encontra uma variedade de opções, e de um país para outro, de um local para outro, opções até às vezes muito dramáticas, até praticamente escafandros, como as pessoas estão colocadas, 4, 5, 6 capas, para evitar o contágio do SARS-CoV-2. Então, eu recomendo que se olhe isso. Essas estratégias podem ser muito difíceis e demoradas para aderir na prática. Nós estamos vendo isso. O uso desses equipamentos de proteção individual, máscaras, protetores faciais, luvas e capas, nada diferente do que já fazíamos antes, mas agora eles encontram uma dificuldade porque exige mais um treinamento, e eu vou mostrar um inquérito feito em mais de 5.000 profissionais, o que eles acham disso. A separação de pacientes com infecção respiratória de outros pacientes, coisas que nas UTIs a gente tinha leitos de isolamento, mas agora são UTIs
dedicadas, isoladas, e uma rotina de limpeza muito mais rigorosa do que nós sempre praticamos. Um dos aspectos que vem sendo muito discutido, e a primeira documentação que teve foi a falta de máscaras, que, na verdade, previne a forma mais específica de contaminação, que é a via respiratória, que está bem claro isso. E aí, a análise dos EPIs, dessas peças de proteção facial, elegeu a chamada máscara N95 como a única que poderia ser utilizada. Isso causou uma crise enorme e praticamente colocaram de lado a máscara cirúrgica, que é do hábito do uso, de modo geral, de nós profissionais da saúde, quando queremos fazer uma proteção da via respiratória. Esse trabalho foi publicado no JAMA, no dia 3 de setembro de 2019, usando como modelo a epidemia ou o modelo da influenza. Isso é um trabalho experimental que eles fizeram, mostrando a comparação entre a proteção dada pela N95 versus a proteção cirúrgica. E quando nós olhamos aqui esta comparação, essa curva que nós estamos vendo aqui, esse odds ratio comparado, mostrando que não há diferença. Praticamente as duas têm a mesma capacidade de proteção de doença respiratória e, inclusive, no laboratório, mostrando que uma infecção intencional em bonecos, eles utilizaram isso, mostra que não houve essa diferença significativa entre a N95 e a máscara cirúrgica. Isso põe, evidentemente, uma questão bastante interessante, que a N95 tem um outro trabalho, eu retirei, eu ia analisá-los para vocês verem, onde mostra que a adesão à N95 é inferior à adesão que a máscara cirúrgica, por causa de úlceras associadas ao tempo longo de permanência que os pacientes, os profissionais da área da saúde têm que serem submetidos. Esse trabalho publicado no International Wound mostra vários pacientes com úlceras e que eles acabam relaxando as medidas por incapacidade de manter a máscara por mais de 4 a 5 horas na face. Existe uma série de trabalhos publicados que analisam quais os fatores de risco fundamentais para que esteja havendo essa infecção exagerada de profissionais da área da saúde. E um trabalho publicado no Anesthesia mostra que precisa dados mais robustos, porque alguns consideram que, na verdade, é o próprio profissional da saúde que se contamina no momento dele retirar os EPIs. Outros acham por causa da adesão à utilização do procedimento, mas nenhum dado concreto mostrando evidências claras de qual desses fatores é o que é mais importante. E aí as medidas passam a ser utilizadas de uma forma genérica. Uma revisão sistemática publicada na Cochrane, uma revisão sistemática sobre essas barreiras de proteção e a adesão a essas medidas de prevenção e controle de infecção respiratória. Eles entrevistaram mais de 5.000 profissionais da área da saúde,
colocando esta premissa, quando novas doenças infecciosas respiratórias se disseminam, como durante essa epidemia, a adesão dos profissionais da saúde às diretrizes de prevenção e controle se torna ainda mais importante. Por isso foi uma surpresa como isso passou a ditar a regra de como se comportar dentro dos hospitais e locais de cuidado de saúde. Essas estratégias não diferem muito de lugar para lugar no ponto de vista essencial, algumas um pouquinho mais rigorosas, mas esses equipamentos de proteção individual, os EPIs, máscara, aqueles escudos, shields, luvas, aventais, separação de pacientes com infecção respiratória de outros e uma rotina de limpeza mais rigorosa. Praticamente lá no hospital nós fazemos desinfecção das áreas 4, 5 vezes por dia, o que torna um trabalho exaustivo. E, evidentemente, que nós temos documentado uma baixa adesão à maneira correta e indicada que os protocolos sugerem que seja feita essa proteção do profissional da área da saúde. Portanto, a adesão, nos trabalhos que eu olhei, a adesão completa, ela chega a ser abaixo de 50%. Esse dado é um dado alarmante, o CDC chama a atenção, e é por isso que fez esse estudo qualitativo. E a gente não deve estranhar isso, porque nós aprendemos muito com a adesão com a epidemia de AIDS. O tratamento antirretroviral nos ensinou muito. Eu publiquei alguns trabalhos sobre adesão a tratamento e os especialistas, a indústria investiu largamente para sair dos anos 80 de 16 comprimidos, 18 comprimidos por dia, para 1 comprimido, devido a este componente fundamental que é o paciente não poder falhar e tomar o medicamento todos os dias. E aí a gente vai estudar o que é a adesão, e aí a gente vai entender que mesmo com esse risco de contaminação de uma doença fatal, as pessoas ainda não aderiram. Porque a adesão ela tem 3 componentes fundamentais: informação, motivação e atitude comportamental. Se nós não sabemos exatamente por que estamos fazendo uma coisa, qual a importância, nós não vamos aderir 100% todos os dias e todas as vezes. Precisa ter uma motivação. Essa motivação não é nada oposto de depressão. Eu preciso querer fazer porque quero alcançar algo. Alguns, evidentemente, buscam a motivação em coisas pessoais, outros coisas genéricas, mas é preciso você estar motivado para fazer aquilo, não somente para o cumprimento da sua obrigação de trabalho. E a outra, que não é trivial, é a atitude comportamental. Você, quando toma um medicamento, você não pode adaptar o seu estilo de vida àquele medicamento. O medicamento tem que se adaptar ao seu estilo de vida. Se você acorda 7 horas da manhã, você não pode marcar o horário de tomar o medicamento às 6, porque você vai falhar. Então, você tem que adaptar o medicamento ou aquele comportamento ao seu estilo de vida. E isso foi a grande surpresa. Essas medidas de proteção, elas chocaram e colidiram com um comportamento médico e dos profissionais no trabalho. Mudou completamente como a gente deve
atender doente. E aí, os resultados básicos eu vou apresentar para vocês. Os profissionais da saúde se sentiram inseguros sobre como seguir essas diretrizes locais, quando eram longas, ambíguas e refletiam diretrizes diferentes das nacionais e internacionais. Aqui nós estamos vendo isso. Eu olhei no Brasil, não fui nem para outro lugar. Vários estados têm diretrizes diferentes. O próprio Ministério da Saúde começa a mudar constantemente essas diretrizes e isso é fundamental para que as pessoas façam a adesão. Então, essa é uma das causas importantes, essa falta de homogeneização, de integração, de uma diretriz única que oriente a todos. E nós sabemos, vivemos com o Ministério da Saúde, de que ele, que é capaz de fazer isso, não tenha conseguido atingir o Brasil como um todo. Os profissionais da saúde escreveram como suas respostas às diretrizes de proteção. Eles foram influenciados pelo nível de apoio que sentiram que receberam de suas equipes de gerenciamento. Às vezes, aquela diretriz é colocada lá, sem treinamento, sem nada, e as pessoas não sabem como responder, que às vezes têm até um pensamento diferente. Eles também descreveram que, para seguir essas estratégias de prevenção e controle, aumentar a carga de trabalho, levando a fadiga, para você vestir os EPIs, fazer toda a paramentação como manda a regra, no mínimo 15 a 20 minutos para você fazer essa colocação completa, tanto na colocação quanto na retirada. Eles escreveram também que não tiveram as suas respostas questionadas diretrizes aceitas pelos que gerenciam. Então, isso causa também uma rejeição ao que é colocado. A comunicação clara também, e falta de treinamento, foi algo vital para que essa baixa adesão ocorra. Outras medidas práticas incluem superlotação, não era habituado quando ele estava numa UTI com 10, 12 doentes, passa a ter 50, 40, então isso muda a capacidade dele de responder o paramento como deve ser feito. O rastreamento rápido de pacientes infectados, aqui eu ainda estou internando aqui na Bahia, quase 40% dos pacientes que têm a síndrome clínica, mas que ainda não têm o resultado confirmado, nós estamos com essa grande dificuldade. Então, isso torna difícil você saber se aquele paciente deve ser monitorado diferentemente do outro, e se, como eu devo me paramentar para um ou para o outro, e quando se faz isso como um todo, o que nós estamos vendo é que põe em risco a falta dos equipamentos de proteção. Restrição a visitantes, que muitas vezes ajudam até no cuidado do paciente, na alimentação, aquele paciente que passa a depender quase que exclusivamente 100% da equipe de saúde, e a adaptação, como tem sido feita de campo de futebol, de várias outras instituições e áreas para servirem de locais de tratamento de pacientes com Covid, às vezes o acesso às medidas mais importantes de lavagem da mão não é tão fácil, às vezes tem que caminhar um espaço imenso para achar uma torneira e uma pia. Falta de espaços vitais para isolar. Eu tinha uma UTI lá, tem uma UTI lá no hospital que tinha 25 leitos, mais um com distância de menos de 1 metro do outro. Então, fica difícil você colocar todos esses pacientes nesse espaço.
Outro, a proliferação de EPIs de baixa qualidade. As empresas oportunistas começaram a fabricar máscaras que não seguem a orientação. Os face shields de proteção e todos os outros com especificações totalmente discordantes daquelas RDCs que são ditadas pela Anvisa. Então, muitos das conclusões, os profissionais apontaram a importância de incluir todo o pessoal, incluindo o pessoal de limpeza, porteiro, o pessoal de cozinha e outros funcionários de suporte, para ajudar na implementação dessa diretriz. Ela vem de cima para baixo e o resultado aqui não tem essa adesão. Só para revisando os achados básicos dessa revisão sistemática, eles encontraram 3 fatores importantes. Primeiro, organizacionais, fatores ambientais, e os fatores individuais. Fatores organizacionais, clima de segurança. A primeira conclusão foi que os profissionais da saúde perceberam que suas respostas aos protocolos de diretrizes foi influenciada pelo nível de suporte que receberam de sua equipe de gerenciamento. Se eles explicavam, treinavam, tinham nível. Se não, a resposta era muito baixa. Segundo, se os profissionais da saúde consideraram que as diretrizes eram longas, ambíguas e não refletia outras orientações internacionais. Todo mundo tem acesso agora o WhatsApp, a internet, e aí eles começam a ler e ver que o que está sendo feito num país é diferente do que está sendo recomendado nos seus hospitais, e eles começam a se sentir seguros quanto às orientações que devem aderir. Terceira, cada dia está mudando. Uma hora se disse que tinha que ser só N95, agora praticamente diz, não, pode usar máscara cirúrgica que tem a mesma eficiência. E, evidentemente, a carga de trabalho, eles não são capazes de acompanhar essas orientações de uma forma diária e constante. Muitas das vezes, diretrizes que são praticamente são impraticáveis para os profissionais da área da saúde. Quando ele entra na UTI, eu estou com a UTI lá adaptada, ele entra, tem uma sala de paramentação, ele entra, mas na hora dele sair para ir comer, ele tem que sair, tirar tudo de novo, voltar para fazer. Então, isso, às vezes, fica muito difícil de você adaptar esses locais para que ele não quebre o procedimento de trocar o EPI quando ele sai da unidade ou quando ele cuidou de um paciente de perto e que precisa trocar aquele EPI. Um aumento também grande na carga de trabalho e cansaço, a fadiga dos profissionais da saúde, vestir o EPI, fazer limpezas adicionais, utilizar outras barreiras de proteção. A gente recomenda a utilização de lavagem da mão, álcool gel, e ele está de luva, ele não sabe se é para tirar a luva da mão, se ele não sabe se é para lavar a luva ou a mão. Então, essas dificuldades que são reais, que eu estou vivendo com as pessoas lá, que me fizeram refletir muito sobre isso, de como a gente pode melhorar. Os protocolos para medir de proteção, as estratégias de comunicação e compartilhamentos, elas são fundamentais. E, muitas vezes, ele chega e não tem um treinamento específico para isso. A internet e as plataformas de comunicação têm métodos diferentes. Você vai ver que a comunicação de internet, computador, de uma rotina, usa uma plataforma diferente da outra,
e você fica com dificuldade para fazer isso. Agora, recentemente, nós estávamos entrando na plataforma do Sírio para orientação. A plataforma que eles usam é diferente da nossa, é como nós estamos fazendo aqui, a comunicação desse tipo de tecnologia. Você tem vários, Zoom, a gente tem que aprender Zoom, Teams, tem que aprender várias tecnologias, e às vezes isso faz com que ele não preste atenção àquela mensagem que foi dada para seus equipamentos de implantação. O ambiente físico, um ambiente de estabelecimento de saúde com espaço suficiente para isolar pacientes foi considerado um facilitador essencial para a capacidade dos profissionais da saúde de aderir a esse método de controle de infecção. A falta de fornecimento de ventilação adequada, salas de isolamento, anticâmaras, chuveiros, a gente manda dar banho, ficou aí só a abreviação. Então, é difícil, está lá no guidelines, você tem que sair, tem que tomar banho. Então, nós tivemos que instalar chuveiros para ir tomar banho, para ir para casa, para não sair com roupa contaminada. No ambiente de assistência, foi visto também que várias medidas práticas, né? A superlotação, a gente tem vivido isso, rastreamento de pacientes infectados e restrições de visitantes para tentar reduzir o risco de contaminação, foram vistas como ferramentas importantes. Às vezes o doente entra, você nem sabe do familiar. Eu tenho tido, sobretudo na população de baixa renda, pacientes que entram, morrem, e nós não temos contato com seus familiares porque são indigentes, e às vezes a gente tem que providenciar o enterramento desses pacientes. Isso é uma realidade do Brasil, diferentemente de outros locais com melhores condições, mas a gente tem vivido isso. O acesso dos profissionais às instalações de lavagem das mãos, já chamei a atenção disso, suprimentos suficientes de descontaminação, é um fator chave. Às vezes, falta álcool gel. Se você não estiver monitorando ali, você vai ver que não tem álcool gel em todos os dispensadores, e ele acaba se habituando com aquilo e não faz. Fornecimento inadequado de EPIs, nós temos visto que está faltando aqueles aventais impermeáveis, e aí as pessoas já passam a adaptar outro tipo de avental, sobretudo para aquele profissional que vai lidar diretamente com o paciente, dar banho, fazer intubação. Há variedades de essas máscaras de proteção, com fabricações, eu diria, até caseiras, que não se prestam adequadamente para fazer esta proteção do profissional da área da saúde. Eles identificaram também fatores individuais, né? Conhecimento individual. Conhecimento dos profissionais da saúde de que um colega ou paciente contraiu a infecção foi vista como facilitador da adesão. O que se faz, na maioria das vezes, é esconder esta realidade. Eu tenho feito investigação sistemática dos que trabalham, até criamos uma câmara de descontaminação que está em estudo experimental, posso falar isso na discussão, e é difícil você fazer a implantação, porque eles, às vezes, omitem que estavam com sintoma, que estão com a possibilidade de estar infectado, para não ter que sair do trabalho e, às vezes, até ter dificuldade de retornar. Quando o conhecimento sobre esses equipamentos de proteção são limitados e a equipe não está integrada, a adesão à conclusão é muito baixa. Eu tenho
em vários locais e grupos que tenham participado, pessoas dizendo que, praticamente, tem profissionais da área da saúde que trabalham como se desconhecesse essa epidemia. Embora eles reconheçam isso, mas eles não têm nenhuma medida de responsabilização individual para aumentar o conhecimento, não tem, às vezes, uma demonstração de evidência justificativa clara para fazer eles aderirem a essa medida, e aí acaba a gente tendo uma variedade enorme de comportamento à adesão dessas medidas. Além disso, atitudes individuais, somente máscaras. Às vezes, alguns não reconhecem a importância disso, acham que a máscara é importante. Eu fiz um inquérito lá, a pessoa disse que a máscara, basta uma máscara de pano, ou bota a máscara no paciente, quando o paciente está com máscara, eu não preciso estar com máscara. Então, o conhecimento, o treinamento é fundamental. Outra coisa importante é que, quando eles participaram da elaboração dessas rotinas e recomendações, a adesão é maior. Muitas vezes ele recebe aquilo e vai fazer de uma forma intuitiva, de acordo com a prática dele. Eu acabei de fazer uma observação sobre a forma de se paramentar. Eu vou publicar, tornar público esses dados. Praticamente, quase uma pessoa não segue a mesma rotina do outro. Então, é um negócio assim, difícil, grande parte por falta de treinamentos específicos para isso. Não está aqui disponibilidade do programa de treinamento, falta treinamento mesmo sobre a infecção, de como usar e como ele pode contribuir para implementar isso. Onde o treinamento não era obrigatório, o desempenho não era avaliado, os profissionais não sentiam nenhuma necessidade de aderir, porque aqui só aumenta tempo e maior dificuldade de trabalhar. Os profissionais da saúde de linha de frente descreveram como eles não conseguiram equilibrar o papel de instrutor com suas responsabilidades clínicas existentes. A gente pegava e dizia, olha, você que é um profissional mais velho, quando chegar aqui um novo, você ensina ele, eles praticamente não conseguiam conciliar essas duas atividades. Crenças individuais. Muitos profissionais, o medo dele de se infectarem ou outros foi visto como um facilitador de sua adesão. Todavia, com a rotina dele trabalhando, ele vai perdendo esse medo, porque ele ou fez uma infecção assintomática, ou ele passa a não se sentir mais ameaçado de pegar a infecção. Isolamento. Por gentileza, o senhor poderia concluir em 5 minutos, por causa do problema nosso de tempo? Já estou concluindo. Só falta mais essa aqui e o outro. O isolamento do paciente e a colocação de máscara, o estigma que, felizmente, no Brasil está se melhorando, usar máscara é sinônimo de estar doente, diferente do que ocorre na Ásia. Usar máscara é um hábito lá muito anterior a essa epidemia, mas para nós isso passa a ter uma dificuldade grande. Então, eu vou passar ao último, que não é tão simples assim, mas o desconforto. O desconforto de usar esse EPI também, as máscaras não são apropriadas
e causam lesões, isso tem sido colocado como uma das barreiras grandes para a utilização dos EPIs. Então, a conclusão que eu cheguei é de que, na verdade, nós precisamos investir muito em programas de treinamento e realmente buscar um protocolo único que todos possam utilizar e que possa ser realmente uma coisa que a gente melhore a adesão, senão o número de profissionais que vão adquirir Covid, se a epidemia continua nesta progressão, vai ser muito maior e mais lamentável do que estamos assistindo. Eu fico por aqui para a gente ir para a fase de perguntas. Caríssimo professor Badaró, muito grato pela sua apresentação, muito interessante e diz muito respeito a nós profissionais de saúde que estamos, como o senhor, enfrentando toda essa pandemia.